Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tem alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, ele mostra, o terceiro da nossa série, ele mostra palestras que foram apresentadas na Arena do Conhecimento da AgriShow, durante o Fórum de Inovação promovido pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, pela própria AgriShow e também pelo Brasilagro, no último dia 3 de maio. Foram palestras as palestras que apresentamos hoje estão a cargo de André Tosa, da Syngenta, que vai falar sobre soluções integradas, e de Christian Mendonça, diretor da Michelin, que vai falar sobre a escolha do pneu certo para incremento da produtividade agrícola. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos então com André Tosa, da Syngenta, seguido de Christian Mendonça, da Michelin. Eu queria chamar para falar sobre soluções integradas o André Posa, que é da Syngenta, para falar sobre soluções integradas. Olá pessoal, boa tarde a todos. Como foi apresentado, meu nome é André Posa, eu trabalho para a Syngenta há 23 anos, sou engenheiro agrônomo, também agricultor, e a minha conversa um pouco com vocês nesses próximos 20 minutos é tentar fazer uma conexão do que nós vimos agora nas últimas 4 apresentações, de vários exemplos de tecnologias que nós podemos aplicar na agricultura, como que isso na realidade, em alguns casos, está sendo aplicado e qual o resultado que nós estamos obtendo, não de todas essas tecnologias disponíveis, mas de que algumas delas existem. Temos 30 segundos. E tudo isso, para que a gente possa conversar com vocês sobre esse tema, ele está muito relacionado, a gente vai daqui a pouco ver os slides, de como é que a Syngenta assumiu alguns compromissos com a comunidade para usar essas tecnologias em prol de produtividade. Vamos lá. Então nós vamos trabalhar com 3 temas específicos, se isso daqui passar. 3 temas específicos. Nós vamos primeiro falar assim, quais são os desafios que nós enfrentamos hoje, quais são os compromissos que nós temos em relação a esses desafios e quais as entregas que nós já estamos tendo, ok? Primeiro ponto que eu acho que é conhecimento de todos nós, é que os desafios que nós enfrentamos hoje como sociedade e pensando no mundo agrícola, e vocês já ouviram falar isso na primeira palestra dessa tarde, é que a população nossa cada vez está maior, cada vez está crescendo mais, nós temos seremos 2 bilhões mais de pessoas no mundo, e essa população crescente tem uma necessidade maior de alimentos, vai fazer que criar uma pressão onde nós temos que produzir 50% mais de alimentos que nós temos hoje. E esse crescimento, ele é um crescimento que ele não é um crescimento uniforme, ele é um crescimento que ele tem algum tipo de desigualdade. Por exemplo, alguns dados da FAO estimam que hoje aproximadamente 870 milhões de pessoas dormem passando fome. Então é um paradoxo, onde você tem uma quantidade enorme de área agrícola, mas você tem uma sociedade ainda que ela não tem acesso a esse alimento. E quando nós juntamos esse crescimento populacional com a pressão que nós temos hoje, tanto social quanto climática, como por exemplo, nós temos cada vez mais, ou temos uma quantidade bastante grande, 180 mil pessoas diariamente migram do sítio ou das fazendas, da comunidade agrícola para a cidade. Nós temos cada vez mais solos degradados por fatores climáticos. E nós temos cada vez mais uma escassez de água. Nós vimos também na palestra hoje da Embrapa, na primeira, onde falava-se um pouco disso. Nós não podemos dar o luxo, como agricultor, e eu como agricultor, ou pessoas que são agricultores ou que trabalham com agricultura, de não poder extrair o máximo de valor possível que existe nessa terra. Porque, por exemplo, existe uma estimativa em relação à água,
que para a gente produzir um pãozinho francês, todo o processo produtivo dele, desde a instalação da cultura até a produção, chega a gastar quase uma piscina olímpica. Imagina isso se você não puder extrair o máximo possível que você pode tirar de uma unidade diária. A gente não tem o direito de não fazer isso. Então esses são os desafios que o mundo nos apresenta. E a Syngenta, olhando para isso, ela foi conversar e ela fez uma pesquisa global que aproximadamente 7.800 pessoas conversaram e deram sua opinião sobre o que elas pensam desse desafio, o que elas pensam da agricultura. E são pessoas que são da sociedade, não são pessoas da área agrícola, diretamente ligadas à agricultura. São pessoas que, como consumidores de alimentos, mas que não produzem esses alimentos, ou não estão ligados a isso. Não dá para ver aqui, mas existem as principais mensagens que nós podemos tirar dessa pesquisa, dessas 7.800 pessoas, sendo 500 do Brasil, que existe quase que um paradoxo. Primeiro, que elas falam que elas são favoráveis ou que elas acreditam que a tecnologia pode nos ajudar muito. Por outro lado, elas dizem que elas têm medo dessa tecnologia, ou de algumas dessas tecnologias. Elas colocam que elas não têm certeza se nós usamos, por exemplo, as sementes transgênicas ou os defensivos agrícolas da maneira mais correta possível. E além disso, elas têm dúvida que se o agricultor ou a agricultura está extraindo, está fazendo tudo isso de uma maneira sustentável. Por outro lado, ela acredita que o agricultor tem que investir cada vez mais em tecnologia para produzir cada vez mais. Então a sociedade que nós convivemos, em países onde a agricultura não é tão presente quanto o Brasil, tem esse paradoxo na cabeça. Juntando esses três pontos, ou esses 4 pontos que nós vimos até agora, parte deles da pressão global, parte dele do que as pessoas têm como percepção da agricultura, a Syngenta, em 2013, ela estabeleceu um compromisso com a sociedade de agricultura sustentável. Nós chamamos esse plano de The Good Growth Plan, que nada mais é do que um plano de agricultura sustentável. Nós costumamos falar que nós temos 6 compromissos para um planeta. E esses compromissos, nós vamos entender um pouquinho mais de detalhes, eles estão divididos em 3 grandes desafios. O primeiro desafio, produzir mais. O segundo desafio, que é a coluna mais laranja ali, é como que eu aumento minha biodiversidade. E o terceiro e último desafio é como eu melhoro a qualidade de vida das pessoas que estão inseridas nas comunidades agrícolas. Esses são os 3 desafios. E só para vocês terem uma noção, para cada um deles nós já temos atividades que estão sendo implementadas no campus, ou para produzir mais, ou para aumentar a biodiversidade, ou para melhorar a qualidade de vida do homem no campo. E todas essas atividades que nós estamos colocando, ela é uma junção de fatores onde existe uma tecnologia que, por exemplo, a Syngenta detém, porém existe uma tecnologia que nós vimos aqui de outras empresas que elas detêm, desde a agricultura de precisão, desde uma análise de solo, enfim, de vários outros fatores que nós vimos agora há pouco, que usadas para a agricultura pode ajudar a gente a superar esses desafios. E meu objetivo com vocês aqui é focar um pouquinho mais de como produzir mais, e eu vou dar 4 exemplos de fatos já reais, concretos, que estão acontecendo, onde nós já estamos tendo um incremento de produtividade, fazendo bom uso de todas essas tecnologias. A primeira delas, acho que é importante a gente entender que tudo que eu vou falar, sempre eles estão baseados em 3 pilares. O portfólio, nesse caso o portfólio testado é o portfólio da Syngenta, que semente, defensivos. Os serviços que eu estou falando são desde uma assistência técnica tradicional que nós costumamos fazer, mas também toda a questão que nós estamos vendo da nova agricultura, tecnologia, etc. E o relacionamento, que é muito focado na área de como eu posso aproximar o nosso agricultor de outras comunidades, como por exemplo exportação ou outras comunidades não agrícolas que importante ter um conhecimento do que dessas pessoas estão fazendo. O primeiro exemplo que nós vamos, e tudo isso sempre com o objetivo de produzir mais. O primeiro exemplo que nós vamos falar é na cultura da soja, que é um programa que nós da Syngenta chamamos Integrar Soja. Ele é um programa que ele foi desenvolvido em 2013, 14 mais ou menos. Ele trabalha essas 3 grandes áreas que nós falamos de serviços, tecnologia e relacionamento.
E de serviço eu vou dar só um exemplo. Nós ouvimos falar várias questões de drone agora há pouco. No caso do integrado de soja, nós temos programas específicos para os agricultores. Vou dar o exemplo do estado de São Paulo, que a soja geralmente ela vem em seguida ou ela está no processo de rotação com a cana-de-açúcar, onde esse produtor recebe uma área e tem um período muito curto para poder pensar na área, ou seja, ele não tem 3, 4 meses de pousio para poder fazer uma análise de solo, ver plantas daninhas, etc. Mas existe uma tecnologia disponível, por exemplo, de mapeamento de biomassa, que depois da cultura instalada, que permite que nós tomamos medidas corretivas para fazer com que essa soja possa produzir mais. Esse é um exemplo dos serviços que existem dentro do integrado de soja. Que resultados que nós estamos obtendo com isso? Se nós pegarmos os estados que... antes disso. Que tamanho que nós estamos falando desse programa? Esse programa começou no sul do Brasil, migrou para o Cerrado e agora está vindo para a região sudoeste, que é São Paulo. A gente fez o primeiro piloto, essa safra 2016-2017. Tanto no sul quanto no Cerrado, que são áreas mais maduras, nós estamos falando de aproximadamente 300 mil hectares. E nós temos essa área piloto em São Paulo, que são 15 produtores, que são numa área mais aproximadamente de 1.000 hectares. Essas áreas estão nos entregando, e aqui só para nós termos um exemplo, se nós pegarmos embaixo dos estados Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos primeiros números na linha branca, são a média de produtividade desses estados. Na segunda linha, no segundo número de números que estão circulados com a bolinha verde, é qual a produtividade que os agricultores que estão trabalhando com essa tecnologia têm comparado com a média do estado. E o mais interessante é que se eu pegar os 10 principais produtores, os 10 produtores com maior produtividade dentro do programa, ele sai de uma média de 60 a 65 sacas de soja por hectare para aproximadamente 95 sacas de soja por hectare. Ou seja, mesmo onde você já está usando a tecnologia ou a combinação das tecnologias existentes, você ainda tem espaço para melhoria. E nós sabemos que existem já produtores de soja que produzem 100, 105, 110 sacas de soja por hectare. E todas essas áreas da Syngenta que nós... No estado de São Paulo específico, essas 15 áreas estão nos entregando aproximadamente 80 sacas de soja por hectare, que é o dobro do que é a média da região sudoeste. Todas essas áreas desse programa Syngenta, elas são... Nós temos o SESB, quem planta soja, quem está na cultura da soja, conhece, é um órgão onde faz estimativas de produtividade, fiscaliza áreas de concurso de produtividade. Todas essas áreas da Syngenta estão cadastradas, e só para vocês terem uma ideia, o SESB no Brasil trabalhou na penúltima safra com 4.400 áreas, e das quais 2.500 aproximadamente eram áreas que eram do programa, ou seja, isso dá credibilidade e viabilidade do que nós estamos trabalhando e conduzindo. Esse aprendizado da soja, ele pode ser dito e descrito por alguns depoimentos. Aqui é um vídeo que a RBS, que é a repetidora da Globo do Rio Grande do Sul, ela fez com alguns agricultores sobre esse programa. A gente vai poder conhecer um pouquinho mais de detalhe a opinião deles. Aderson Soste, sou produtor rural no município de Joia, Rio Grande do Sul. Na propriedade a gente cultiva soja durante o verão. Meu nome é Ronei Antônio Filipim, eu sou produtor, né? Desde pequeno aprendi com meu pai, livre da lavoura. Estamos tocando hoje há já uns 20 e poucos anos. Antes do programa, essa área aqui, por ser uma área bastante arenosa e bastante manchada, ela tinha uma produtividade em torno de 40% menos do que a gente produz hoje. Aí nessa minha área aqui eu observava assim muita ondulação, né? Umas pequenas, umas grandes manchas, né? E agora você olha o visual, ela é toda parelha, ela é perfeita. O programa Integrare entrou na
na nossa propriedade há 3 anos, quando a gente fez o mapeamento com agricultura de precisão. Esse mapeamento ele nos proporcionou um mapa da área, nos mostrando as deficiências da lavoura. E isso fez com que a gente conseguisse utilizar os insumos de forma racional. Além das sementes de qualidade dos insumos para combate de pragas e doenças, a gente tem uma assistência técnica bastante diferenciada. Eu acho assim que a Syngenta ela usou assim, uma ferramenta muito interessante. Eu sempre aprendi assim que a poupança do agricultor, eu acho que não é no banco lá botar dinheiro lá, e sim botar no solo. E eu acho que a Syngenta captou essa ideia e está fazendo esse projeto. Eu recomendaria, com certeza, porque a gente vê assim, só do visual você vê que a diferença vai ser muito grande, né? Eu acho que é bem interessante, o projeto foi muito bem pensado. Bom, essa mesma experiência na soja, bem rapidamente, a gente está trazendo ela para a cana e esse ano vai ser o primeiro piloto que nós vamos estar trabalhando com algumas usinas e fornecedores, e ele também tem o mesmo conceito, ou seja, nós junto com parceiros da área de tecnologia, nós estamos trazendo alguns serviços específicos para o negócio da cana-de-açúcar, que junto com o portfólio que nós temos, que nós trabalhamos para a cultura, inclusive a tecnologia que nós chamamos de semente, ou a Plene, que é para o cultivo de cana-de-açúcar, e um programa que nós temos, que é um programa de gestão para as usinas, que é como eu posso melhorar a produtividade dessa usina do ponto de vista de gestão, para que eu possa ter maior rendimentos também financeiros, não só agronômicos. E o objetivo do Integrar e Cana não é só aumentar a produtividade em tonelada de canas por hectare, mas principalmente aumentar a quantidade de açúcar ou álcool, dependendo da finalidade, que nós podemos tirar desse mesmo hectare. Agora, saindo do mundo dos médios, grandes agricultores, existe também uma preocupação, como nós vimos dos 6 compromissos, trabalhar muito a melhoria da qualidade de vida dos pequenos agricultores. E um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é um exemplo de café, que ele está principalmente na região do sul de Minas, onde nós temos as pequenas áreas de café. Lá nós temos, através também de uma parceria com vários órgãos. Aqui, por exemplo, estou trazendo a UTS, que é uma empresa holandesa de certificação de café, onde trabalha a gestão em vários níveis, onde temos vários tipos de software e tecnologias para que eu possa ajudar o produtor rural a ter um produto de melhor qualidade. Tendo um produto de melhor qualidade e de uma maneira sustentável, esse produto entra em mercados que até então não entrava, e um pequeno mini produtor de café consegue ter a possibilidade de ter a sua produção exportada e com isso tendo um preço ou tendo uma receita maior do que ele normalmente tinha. Isso gera um círculo virtuoso, porque essa pessoa com uma melhor remuneração, ela consegue investir mais em tecnologia, que vai gerar mais produtividade, e assim esse ciclo virtuoso ele se perpetua. Um exemplo que nós temos dessa proposta do COF é da Dona Maria. É uma agricultora, como a maioria dos pequenos agricultores, eles têm eu também passo pelo mesmo processo, é um aprendizado de pai para filho, no caso dela de pai para filha, onde a Dona Maria, ela é uma pequena produtora de café no interior de Minas Gerais, no Ribeirão das Onças, que é o nome da propriedade dela, onde ela tinha uma propriedade de café quando ela malemar tinha subsistência. Ela entrou no programa, hoje o seu café é exportado. A Dona Maria hoje, palavras delas, ela conseguiu ter uma melhoria de qualidade de vida bastante grande para toda a sua família. E só para dar um exemplo de todo esse trabalho, com o processo que nós estabelecemos de tratamento de água, que é a água que faz o processo de preparação do café, ao tratarmos essa água, ele gera um gás, e esse gás hoje ele é capturado pela família Dona Maria, e ela pode utilizar isso na cozinha. Ou seja, o ciclo da agricultura sustentável, ela chega até o ponto de que a própria energia gerada pela agricultora sai do manejo da sua água. Então isso tem uma gama de possibilidades enorme para nós trabalharmos. E não é só ela, nós temos áreas, ou temos vários outros exemplos de pequenos agricultores, desde a área de preparação, suporte técnico, tratamento de resíduos de água, enfim, várias outras áreas de trabalho que nós atuamos nesse mercado de pequenos agricultores.
Para finalizar, um exemplo que acho que junta da cadeia, onde nós pegamos a tecnologia, por exemplo, da Syngenta de sementes, o que nós temos hoje de mais moderno na questão de análise de produção de leite, não só da digestibilidade do que a vaca come, juntando com o que o mercado busca de produção. Então, nós temos um programa que nós chamamos de silos, e esse programa, ele tem a oportunidade de trabalhar os dois pontos da cadeia. Primeiro, o agricultor, o produtor de leite, o pequeno produtor de leite, na maioria dos casos, que é uma cultura também de pequenos produtores, na sua grande maioria, e o consumidor desse produto de leite, que ele quer cada vez mais um produto de qualidade, com uma rastreabilidade ou com uma consistência. Mas para você produzir esse leite, tem um amigo meu que gerencia esse processo, ele costuma fazer uma brincadeira que ele fala, olha, para você produzir um leite, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar como uma vaca. Porque para você saber exatamente como é que você vai poder chegar nesse processo. A primeira coisa é o que essa vaca está comendo. 60% dela vem da silagem, vem do milho. Os outros 40% são complementos que nós colocamos na silagem de milho. Então você ter um material que ele seja adequado para esse animal é o primeiro passo que a gente tem que dar. E nós fomos entender, junto com a Fundação ABC do Paraná, de que milho para silagem não é tudo igual. Que existem materiais que têm uma digestibilidade, uma paleabilidade melhor, ou seja, que a vaca gosta mais dela, ou que ela vai comer melhor, ou que ela vai dirigir melhor, ou vai transformar isso em mais leite. Então, fazendo uma analogia como nós, quando nós servimos qualquer comida para nós, nem toda folha de alface é igual. Aquela mais verdinha, mais suculenta, você vai comer com muito mais prazer do que uma alface já velha, florescida, dura, que não tem o mesmo sabor. Para o animal é a mesma situação. Então ele fala, se você entender como é que a vaca pensa, você consegue selecionar materiais que vão fazer com que ela produza mais. E foi exatamente o que a gente foi trabalhar, foi entender isso, foi estudar os nossos materiais, foi estudar o que nós tínhamos no mercado, fizemos uma seleção dos materiais que trazem a melhor conversão de proteína ou de volume de silagem em leite, e nós, junto com o portfólio que nós temos da Syngenta, junto com o trabalho toda a cadeia, conseguimos produzir mais leite. Só para vocês terem uma ideia, esse é um programa que nós temos hoje já 75 ou quase 80 mil hectares que nós estamos trabalhando com ele. E na última safra de leite, a média de produtividade foram 13% a mais de leite, ou quase 3,5 litros de leite por vaca por dia, em todos os produtores que nós estávamos participando. Nós fizemos um evento de encerramento disso no Rio Grande do Sul, onde uma agricultora ela recebeu um prêmio da que teve a maior produção alcançada. E ela deu um depoimento que ela marcou muito na ocasião quando eu estava lá, que ela comentando, quando ela subiu no palco para receber o prêmio, ela falou assim, antes de eu ter a oportunidade de acesso a essa tecnologia, eu não tinha como dar estudo para o meu filho, ou seja, meu filho tinha um sonho de fazer uma universidade, como muitos de nós, ele precisava ir para a universidade paga para poder entrar, e não tinha como entrar. Ela falou, dos 2 anos que ela está no programa, a receita extra que ela está gerando de produção a mais, possibilitou ela começar a sonhar a que o filho dela possa fazer essa universidade. Então esse tipo de transformação que nós estamos fazendo, tudo que nós ouvimos agora há pouco, da tecnologia, de tudo que o mundo está transformando, se nós soubermos utilizar isso, canalizar isso de uma forma concreta, juntando os diferentes parceiros da cadeia, a gente pode realmente ter uma produtividade maior, fazer o melhor recurso o melhor uso dos nossos recursos, e isso está muito conectado com aquilo que eu falei no começo, que é o compromisso da Syngenta. 6 compromissos, um único planeta, com 3 grandes desafios. Para finalizar, nós vamos passar um vídeo agora, que são depoimentos ou resultados. É uma pena que a letra é pequena, vocês do fundo não vão conseguir ler, porque a gente pode ter algumas informações do projeto Silos. É o último vídeo. Meu nome é Ari Schneider, sou produtor de leite há 26 anos, pequena propriedade aqui no município de Santo Antônio do Planalto, região norte do Rio Grande do Sul.
Meu nome é Jonas Antônio Schneider, eu sou produtor rural, trabalho na atividade já fazem 12 anos. Depois que eu comecei a usar a semente da Syngenta, eu tive um ganho entre 10% e 15% a mais na produção do leite. A gente pretende que os nossos produtores, acompanhados por nós, pela Syngenta, plantando os nossos materiais, se destacam, onde a gente busca que eles venham evoluir junto com a Syngenta, produzindo mais e que as suas propriedades tenham também maior rentabilidade. E além disso tem uma coisa que a gente não fazia, só ouvia falar, análise bromatológica, né? Uma dinâmica do que você tem, uma resposta que você tem na tua propriedade, o que teu milho produziu, o teor de proteína, de energia, o aproveitamento desse material pelos animais, né? Eu jamais pensaria colher 80 toneladas por hectare. Bom, pessoal, era um pouco essa mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês. Pode só colocar o último slide, por favor. A ideia nossa era tentar trazer um pouco, alguns exemplos, como já existe em tecnologia, vocês já ouviram algumas apresentações, provavelmente vão ouvir algumas outras de tecnologia disponíveis no mercado. A gente quis trazer alguns exemplos de quando a gente consegue utilizar essa tecnologia na agricultura, os resultados são visíveis, são concretos, e realmente a gente pode responder a grande pergunta da sociedade nisso: como é que eu posso realmente produzir mais, utilizando cada vez de uma forma mais sustentável meus recursos? Esse é o nosso compromisso, é assim da forma que nós estamos trabalhando. E se vocês querem ter mais informações, querem conhecer o melhor, pode ir no site da Syngenta, www.syngenta.com.br, ou curtir a página da Syngenta no Facebook. Lá vai sempre ter vídeos ou informações atualizadas de tudo isso que nós falamos. Os vídeos que nós vimos aqui vocês também vão poder olhar lá, ou seguir nós no Twitter, também vão estar sempre em qualquer fórum de discussões. Enfim, nas diferentes redes sociais vocês podem, caso alguém tenha interesse de entender um pouquinho mais, ver como é que está sendo aplicado isso na realidade, todas essas opções tecnológicas podem trazer para vocês, estão disponíveis nesses diferentes veículos que nós vimos, ok? Muito obrigado a todos, um bom evento, obrigado à organização. Bom, vamos retomar o Fórum de Inovação aqui na AgriShow, o fórum que é promovido pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, pelo Sistema AgriShow, pela Brasil Agro, que tem como mídias parceiras o Grupo Estado, o Estadão, a Agência Estado, o Broadcast e a Rádio Jovem Pan. Já está com a gente aqui o Christian Mendonça. A gente teve uma inversão aqui na programação. O Christian Mendonça e o Antônio Koller, que são da Michelin, eles vão falar sobre a escolha do pneu aí, certo, para o incremento da produtividade agrícola. Muita gente olha só a máquina e não olha o que tem embaixo segurando a máquina aí, que são os pneus. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde. Eu sou Christian Mendonça, diretor de Comércio e Marketing da Michelin na América do Sul. Estou com meu colega aqui, Antônio Koller, responsável produto marketing da Michelin. A todos. Nós viemos falar de pneus agrícolas, né? Como o colega colocou, a gente pensa das máquinas, né? Pensa em produtividade, pensa em automatização, pensa em tecnologia e pensa nas máquinas agrícolas, né? A gente anda aqui na AgriShow, a gente vê as máquinas mais modernas que tem no mundo, né? O brasileiro consome as máquinas mais modernas do mundo. Posso te falar que eu, pela Michelin, uma empresa francesa, eu viajo bastante e as máquinas que a gente vê no Brasil, os tratores, as colheitadeiras, os implementos, são os mesmos dos Estados Unidos, são os mesmos da Europa. A gente vê a máquina que é utilizada no Brasil, tem toda a inovação tecnológica dos outros países. Mas tem uma diferença muito grande. Enquanto as máquinas que rodam no Brasil têm a maior tecnologia, a tecnologia do pneu é da década de 70. Eu costumo falar que a gente está andando com Ferraris com pneus da década de 70.
que adianta ter uma Ferrari, ter uma Lamborghini, se a gente usa um pneu diagonal, né? Muitos de vocês nem sabem o que é pneu diagonal. Porque o pneu diagonal dos automóveis, dos caminhões, eram utilizados na década de 80, 70, dos carros então, na década de 60. Os nossos avós tinham pneus diagonais nos carros. Hoje 100% dos carros são pneus radiais. Mas por que essa tecnologia chegou no pneu de automóvel? Por que essa tecnologia chegou no pneu de caminhão? Hoje 90% dos caminhões que rodam no Brasil já são pneus radiais. E por que essa tecnologia não chegou nos tratores? Não chegou nas máquinas agrícolas? É isso aqui que a gente queria falar um pouquinho para vocês hoje. Porque não adianta ter a máquina mais moderna, não adianta ter a máquina mais potente que existe no mundo. A gente aqui na frente tem uma máquina, né, que nem piloto tem mais. Se o contato dessa máquina no solo é um pneu de uma tecnologia da década de 70. E é isso que vem acontecendo. Porque quando a gente fala de tecnologia de pneu, a gente fala de Michelin. Porque a Michelin é percussora na tecnologia de pneus. Trouxe esse gráfico aqui para vocês darem uma olhada. Puder passar um slide para mim? Aqui tem um slide, ó, que mostra a primeira geração de pneus, pneus diagonais. São os pneus que foram desenvolvidos, primeiros pneus desenvolvidos no mundo. A segunda geração de pneus, pneu radial. E uma terceira geração de pneus, que é o pneu Ultraflex, que a gente vai falar hoje também. Então o Brasil ainda está na primeira geração. A gente não está pouco atrasado, não, a gente está muito atrasado. E por que esse atraso tecnológico? Por que não optar pela melhor tecnologia? Se a gente tem tanta mudança, né, de tecnologia assim nesse tempo. Pode colocar mais um. A Michelin inventou em 1946 o primeiro pneu radial. Isso foi uma revolução no mercado. Foi uma revolução porque o mercado tinha pneus apenas diagonais. Pneus que precisavam de câmara de ar, pneus que furavam, né? Isso tem uma história que os irmãos Michelin, eles participavam aquelas turnês que tem na Europa de bicicleta, né? E eles participavam daquelas turnês de bicicleta. E o pneu, às vezes, furava, o pneu danificava, e eles não conseguiam completar a turnê. E aí eles começaram a pensar, precisamos melhorar esse produto, precisamos desenvolver um produto melhor. E aí é onde começa o desenvolvimento de pneu radial. E a Michelin fez uma patente nessa época. Só a Michelin desenvolvia os pneus radiais. E nesse momento, a empresa cresce muito porque ela é detentora de uma tecnologia. E aí o mercado começou a se transformar. O mercado de automóveis, de caminhões, começou a se transformar a partir de 1946. Chegou em 1974, a Michelin fabrica o primeiro pneu agrícola radial. Então, os automóveis, os caminhões começaram aqui, e aqui na frente você já tem um pneu agrícola sendo fabricado. E esse pneu agrícola, 1974, é onde o Brasil está. Parado. Porque ele está utilizando um pneu, uma tecnologia antes de 74. Em 2004, a Michelin inventa uma terceira tecnologia, que é uma tecnologia chamada Ultraflex, que eu vou falar para vocês aqui também, onde você tem uma flexibilidade do pneu muito maior, que é um pneu de alta performance, que anda com uma baixa pressão e uma compactação muito menor no solo. E em 2014, a Michelin lança esse pneu Ultraflex para toda a linha, desde do preparo do solo, do plantio, da colheita, da pulverização. Então hoje temos pneus para todas as linhas Ultraflex. Então a gente vai falar um pouquinho de pneu, vai falar um pouquinho da importância no pneu das máquinas e vai falar de tecnologia para vocês. Olha aqui, gente. No Brasil, só 9% dos pneus agrícolas são radiais. 91% dos pneus vendidos no Brasil ainda são pneus da década de 70. Isso é um fato.
A gente tem uma informação da Associação Produtora de Pneus, que é a ANIP, e que revela isso para a gente. E como é que é na Europa? Na Europa, vamos lá, 87% dos pneus são radiais, pneus agrícolas. Só 13% é diagonal. Ou tem uma coisa muito errada na Europa ou com a gente. E é isso que a gente quer provocar hoje. A gente quer mostrar que existe uma tecnologia disponível que o agricultor brasileiro ainda não está acessando. Eu estou na linha produto, na Michelin, com essa linha de produtos há 5 anos. Antigamente, há 5 anos atrás, essa fatia de radial era só 2%. Hoje já é 9%. Nós estamos crescendo, mas a gente está muito longe da Europa, 87%, e mesmo nos Estados Unidos, que é cerca de 60% dos pneus radiais. E o que vem a ser um pneu? Você está falando aí de pneu diagonal, de pneu radial. O que vem a ser um pneu diagonal e um pneu radial? Aí a gente vai explicar isso para vocês agora. Volta um pouquinho, por favor. E o Coller vai me ajudar nisso aqui. Aqui está a construção do pneu radial e do pneu diagonal. Ok. Então, a construção, né? Isso. Como o Cristiano falou, existe uma tecnologia que diferencia um pneu diagonal de um radial e atualmente o Ultraflex. O princípio básico, quando a gente olha para um pneu por fora, todos eles são preto redondo com furo no meio. O problema todo é como identificar então onde é que está essa tecnologia. A gente vai ver lá dentro do pneu, na construção do pneu, essas diferenças. E as consequências ou os benefícios dessa diferença de construção. Basicamente, o que a gente tem? Nós temos um pneu diagonal, que até 1974 era o que era. Ok? E que o nome diagonal vem justamente da disposição das lonas que estruturam esse pneu. Lonas essas que, no caso dos pneus agrícolas, são lonas têxteis. Pois bem, elas são colocadas diagonalmente, de um lado a outro, de um talão a outro, como nós chamamos, e que vai, com a ajuda do ar, suportar a carga a que ele foi submetido. Por muitos anos, a única solução para aumentar a capacidade de carga de um determinado pneu era colocar mais lonas para poder conter o ar. Com a inovação do lançamento do pneu radial, que é a primeira revolução que a gente provoca, então, no mundo dos pneumáticos, onde a construção é assim chamada de radial por conta da lona carcaça, que é colocada radialmente ao plano de rodagem, composta com uma banda de rodagem estabilizada, e esse desenho de baixo que a gente está vendo aqui. Isso faz com que, por essa tecnologia, por esse reforço existente na banda de rodagem, nós possamos aumentar significativamente o poder de carga desse pneu. Só que as máquinas, muitas vezes, não necessitam de todo aquele peso. O resultado, eu vou poder explorar pressões mais baixas para uma mesma pressão. Ou seja, se eu utilizar um pneu diagonal na mesma dimensão, eu vou ter com o pneu radial uma pressão mais baixa. E aí é que está o segredo de poder ter melhores performances nas máquinas. Pois bem, então, o que nós temos aqui? Flancos e banda de rodagem trabalham de forma dependente, uma coisa depende da outra. O que acontece com o flanco é transmitido à banda de rodagem e vice-versa. Essa é a característica do pneu diagonal. Quando nós vamos para o pneu radial, nós temos uma banda independente, o que faz com que então nós tenhamos melhoria das performances. Quando falamos de performance, podemos falar de vários eixos. O próximo, por favor. Então, só retomando aqui, enquanto o pneu radial são 2 elementos, o pneu diagonal é um elemento só. Então o pneu diagonal ele vem do flanco ao topo, sendo a mesma construção. É como se fosse um monobloco. O pneu radial não. Você tem a construção do pneu e você tem uma banda de rodagem que funciona independente. E nisso dá muito mais flexibilidade para o pneu. Exatamente. Obrigado.
Bom, então, por consequência, ou seja, como resultado dessa construção, nós vamos ter melhorias com relação ao conforto, como o Christian bem falou, a questão da flexibilidade. Esse melhor conforto que o pneu radial apresenta, ele pode ser mensurado nas horas não trabalhadas de um operador por conta de problemas na coluna, ou não, e as partes mecânicas da máquina que são preservadas por conta dessa flexibilidade. Esse é um pouco difícil de medir, mas o que é visível e que os agricultores percebem bem, a partir do momento que utilizam o nosso pneu, é que o pneu tem uma melhor tração. Quando a gente fala de melhor tração, a gente pode desdobrar isso em vários benefícios. A melhor tração pode ser traduzido em ganho de tempo, fazer a mesma coisa no menor tempo, ou economizar combustível, que é outro tendão de Aquiles que os agricultores têm. Então, nós vemos aqui o comportamento do pneu. Por conta dessas bandas dependentes, no caso do pneu diagonal, e independente no caso do pneu radial, nós temos uma pegada no solo diferente. Então, é bem simples de vocês entenderem. Como a construção do pneu radial ela é independente da banda de rodagem, da estrutura do pneu, ele consegue ter uma pressão mais baixa. Imagine um produto com uma pressão mais baixa, um pneu vazio. Ele tem mais área de contato com o solo, concorda? Ele vai ficar aquela bochecha assim, né? Vai arriar, vai ficar mais vazio. Quando ele tem mais área de contato com o solo, ele tem mais tração. Ele contacta mais com o solo, ele tem mais tração. O pneu diagonal, que 91% dos brasileiros estão comprando hoje, ele não tem essa tração. Porque ele é um pneu que ele não consegue trabalhar numa pressão baixa. Ele tem que trabalhar numa pressão alta. Então a área de contato dele é menor. Pneu radial, mais contato no solo. O pneu diagonal, menos contato com o solo. O pneu radial tem mais aderência, por ter mais contato com o solo. E essa aderência maior, esse contato maior com o solo, dá toda a atração, dá todo o diferencial do produto. Outro ponto é a estabilidade, né? Exatamente. Aqui nós temos um ponto também que é bastante importante quando se vê a questão de segurança da máquina, por exemplo, não? E a própria condução, a precisão da condução. Hoje em dia a gente ouve muito falar em tecnologia embarcada, controle satelital, as máquinas andando sozinhas pelos campos, sendo controladas por computadores de bordo e regidas por satélites, sinais de satélites. Agora, não podemos esquecer que a ligação da máquina com o solo é um pneu. Se esse pneu não brindar essa precisão, todos esses sistemas de controles vão se perder em um determinado momento, o que vai fazer com que a máquina tenha que recuar a um determinado ponto para retomar o seu controle. Então, quando a gente vê um pneu, o pneu radial Michelin, com uma banda de rodagem estabilizada, essa aderência, esse controle está garantido. Resultado, nós temos uma melhor precisão na condução por conta dessa área de contato. Outra vez, é a área de contato do pneu do solo, a baixa pressão, sem deteriorar o pneu, porque podemos baixar a pressão de todo o pneu. Só que, se baixarmos muito a pressão de determinado pneu, vamos acabar com ele nos primeiros metros. O segredo está em justamente fazer com que esse pneu resista às outras performances com uma baixa, garanta as performances com uma baixa pressão, para dar também essa precisão na condução. Exatamente. E a área de pegada, como eu falei com vocês, acabei de explicar, quando o pneu trabalha com baixa pressão, ele tem mais contato no solo, então ele fica mais contato no solo e faz uma área de pegada maior, faz uma tração melhor. Isso garante menor compactação. Imagina um peso sobre um ponto. A pressão que esse peso faz é muito grande. Quando você tem um peso dividido em vários pontos de contato, esse peso se divide. Então você compacta menos o solo. Isso é primordial. Um solo menos compactado produz mais. Você ganha produtividade no seu solo. Esse ponto é fundamental para a agricultura. E aqui está a grande chave de você trabalhar com produto de baixa pressão. E esse exemplo mostra claramente isso. A área de contato do solo do pneu radial
de um pneu diagonal. A gente faz muito testes lá fora aí no Brasil e, por média, os pneus radiais, eles têm uma área de contato 30% maior que os diagonais. Enquanto o diagonal tem uma área de contato, o radial 30% superior nessa área de contato. Eu acho que até tem uma imagem aqui. E o que a gente fez um estudo? A gente fez um estudo com uma universidade da Inglaterra durante 3 anos. 3 anos a gente colocou uma parte da lavoura da terra produzindo com pneus radiais e a outra parte dessa lavoura produzindo com pneus de última tecnologia, que é a Ultraflex. Durante 3 anos, uma universidade da Inglaterra mostrou esse resultado. Apenas mudando o pneu de radial para Ultraflex, a produtividade aumentou em 4%. Isso é um teste científico com uma universidade. 4% de aumento de produtividade. Agora vocês imaginam o ganho de produtividade que a gente pode ter com um pneu diagonal até o Ultraflex, porque a gente está na tecnologia anterior a essa ainda. Então, o brasileiro pode ganhar muita produtividade através da mudança de pneus. E a gente quer mostrar isso para vocês através dessa área de pegada. Olha aqui, ó. Esse aqui é um pneu diagonal, é um teste feito, acompanhado por um instituto, né, que fez uma auditoria, que é o Instituto Vanzolini, e mostrou que o pneu diagonal, ó, 2.300 centímetros quadrados, a pegada dele. O mesmo trator, com o mesmo peso, na mesma propriedade, 31% de aumento com radial, 3.000 centímetros quadrados, e com o pneu Ultraflex, que é essa última tecnologia que a gente falou para vocês, que é uma patente da Michelin, são pneus IF e VF, Increased Flexibility e Very Flexible. Esses dois produtos, essa tecnologia Michelin Ultraflex, a área de pegada aumenta 70%. 70%. Então, por que trabalhar com pneu diagonal? Se esse pneu vai ter uma melhor tração. E, gente, com uma melhor tração, isso garante diretamente fazer o mesmo trabalho por menos tempo. Gastar menos combustível. Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma passada no nosso stand da Michelin. A gente colocou 2 pneus lá rodando. Um pneu diagonal e um pneu radial Michelin. E a gente fez testes auditados pelo Instituto Vanzolini, né, onde mostra que a economia de combustível de um diagonal para um radial chega a 28%. E a gente está acompanhando a cada hora da feira, da AgriShow, quanto se economiza de dinheiro com diesel, se esse trator estivesse rodando. A gente já tem o quê? Umas 30 horas de AgriShow e os números são impressionantes. O que você poderia economizar com um trator, com uma frota de 30 tratores e na frota brasileira inteira? O que a gente poderia economizar de combustível? E economia de combustível é também um forte aliado do meio ambiente, porque você não emite gás, né? E você ajuda o meio ambiente também. Então, esse tipo de pneu traz uma área de pegada maior, traz também maior produtividade, economia de combustível na ordem de 28%, nossos testes demonstraram isso. Além de você ter um conforto maior para o operador e uma durabilidade do produto maior. E o que é a tecnologia Ultraflex, que a gente trouxe aqui para vocês também? É um radial ainda melhor. É um radial onde você anda com uma pressão muito, muito baixa. Todo mundo que vai olhar o trator rodando vai falar, esse pneu está com vazio. E na realidade ele consegue andar com uma pressão baixa, porque ele tem um reforço nesse flanco que permite isso. Então, essa área de pegada, ó, pode crescer 70% com pneu Ultraflex. E essa tecnologia que o brasileiro pode acessar hoje. Essa tecnologia que as máquinas mais modernas na Europa, nos Estados Unidos, estão acessando. Agora acho que a gente tem um filme, né? Então a gente não quer só a Michelin falar, mas a gente quer mostrar resultados reais. E a gente trouxe aqui um filme que trabalha... Só dá um pause um pouquinho. Que trabalha aqui 2 clientes. Uma é a Antoniozzi, que fabrica implementos, que vocês conhecem, a Rata, onde eles já usam os pneus Michelin radiais nos implementos. E na sequência tem a usina Ferrari, que é uma usina aqui do interior de São Paulo, que fez testes durante 5 anos, né? De testes
e mostrar os resultados. Então não é um teste de curto prazo, é um resultado de 5 anos e ele depois dá um depoimento para a gente. A gente tem testes desses feitos em diferentes culturas: milho, cana-de-açúcar, soja, hortaliças, cenoura, batata. Já fez mais de 30 vídeos pelo Brasil, onde que não é Michelin falando, é o próprio agricultor que testa o nosso produto e dá o testemunho, né, para tentar mostrar essa tecnologia para o agricultor brasileiro, que as indústrias de pneus estavam muito acostumadas a vender pneu diagonal. Hoje os pneus diagonais no Brasil é o maior mercado que tem, mas a Michelin chegou no Brasil, está produzindo pneus desde o ano passado, o começo do ano passado. A gente importava os pneus radiais, hoje a gente fabrica aqui no Brasil e a gente vai dinamizar esse setor, né? Foi assim com pneus de caminhão, na década de 80, os pneus brasileiros ainda eram diagonais. Após a chegada da Michelin, esse mercado se transformou. E agora vai transformar também para pneu agrícola, porque a Michelin só fabrica pneu radial. Ela não acredita na tecnologia diagonal, que é uma tecnologia da década de 70. E a gente está chegando para mudar esse mercado e a gente gostaria de dividir com vocês esses resultados. A Michelin tem sido um grande parceiro da Antoniozzi, um pneu de grande performance que tem trazido grandes benefícios aos nossos clientes. Através da equipe da Michelin e a equipe da Antoniozzi, nós realizamos vários ensaios no campo, comprovando os benefícios dos pneus radiais da Michelin. Isso tem trazido aos nossos clientes uma economia confirmada de até quase 5% na economia de combustível. Quando nós chegamos na Ferrari em 2010, tínhamos um cenário muito pobre de desempenho dos pneus, onde a gente tinha uma incidência grande de falhas, principalmente por furo, por estouro, por baixa vida dos pneus que a gente trabalhava. Trouxemos a partir de 2010 uma linha de pneus radiais da Michelin e equipamos parte dos nossos equipamentos. Ano a ano nós fomos acrescentando os pneus Michelin nessa operação e a consequência disso tudo é o maior desempenho, o menor custo operacional, menor consumo de combustível. Falando primeiramente sobre pneu de caminhão transbordo, nós vamos fazer um comparativo de 2009 a 2015. Com a outra marca nós tínhamos um consumo litro por quilômetro 0,471. A partir da aplicação do Michelin, 0,432. Uma economia real de 8,3%. O segundo aspecto, e talvez o mais importante, é a redução de sucateamento, ou seja, perda de pneu. Em 2010, nós tivemos sucateamento de 111 pneus, gastando R$ 458 mil. A partir desse ano, se iniciou a aplicação do pneu radial Michelin em transbordo. Em 2011, nós já observamos os primeiros resultados. Sucateamos 68 pneus a um gasto de R$ 284 mil. Em 2012, o resultado melhorou mais ainda. Sucateamos 53 pneus, gastamos R$ 254 mil. Em 2012, a empresa optou em avaliar uma outra marca de pneu de transbordo. E imediatamente, em 2013, nós obtivemos o resultado. Nós saímos de um sucateamento de 53 pneus para 97, gastando R$ 399 mil. A partir daí, tomou-se a decisão de usar só o cargo X-Bib. Em 2014, nós já observamos o resultado dessa decisão. Nós sucateamos apenas 68 pneus, gastando R$ 252 mil. E nós encontramos o ápice da aplicação em 2015, sucateando apenas 44 pneus, o menor da história, com um gasto de R$ 206 mil. Resumindo os resultados, nós conseguimos uma redução 55% de gasto com pneus, de 2010 para 2015. A marca A, nós tivemos um sucateamento de 194 pneus, com a vida média 11 mil quilômetros. A marca B, nós tivemos um sucateamento de 62 carcaças, com 14 mil quilômetros. E a Michelin, cargo X-Bib na medida 600, nós tivemos um sucateamento de 93 pneus, com a vida de 31 mil quilômetros, um resultado de 162% maior. Se nós observarmos a redução por tonelada, ou seja, reais gastos com pneus de alta flutuação por tonelada, a empresa obteve uma redução de 64%. O próximo assunto foi a aplicação do pneu Ultraflex nos tratores de 200 cavalos.
No consumo litro por hectare, com outros pneus radiais, o consumo era de 24,57. Utilizando a tecnologia Ultraflex, passou para 21,9. Uma redução de 10,7% litro por hectare. Com outros radiais, a produção era de 0,83 hectare-hora. Já com o Ultraflex, passou para 0,90, um aumento de 8,6% de produção. Com o sucesso na operação dos transbordos que nós tivemos, nós resolvemos passar a utilização dos pneus radiais também na linha de tratores pesados da área de preparo do solo, onde a gente tinha muito problema com power hop, era uma dificuldade muito grande de operação, principalmente em meses secos. Diante dessa dificuldade, a usina optou em tomar algumas ações. Trouxe a Michelin para ajudar nessa melhoria dos tratores, ou seja, configurar o melhor lastro metálico e líquido. Também com a ajuda da Michelin, nós formamos uma pessoa na empresa que consegue fazer esse ajuste nas máquinas e hoje todo mundo entende que o Power Hop que está nos mostrando que o trator está desconfigurado e a correção disso vai proporcionar inúmeros benefícios. O resultado disso foi fantástico, realmente foi comprovado uma redução de galope, redução de consumo de combustível por hora e por hectare. Em resumo, essa parceria da usina Ferrari com a Michelin, nós podemos destacar redução de consumo de combustível significativa, aumento da produção hectare por hora, redução de reais por pneu, ou seja, uma compra menor de pneus, mesmo pagando mais caro, e também a redução significativa da manutenção em campo. Michelin, a melhor maneira de ir mais longe. Então isso que a gente queria trazer para vocês são dois gerentes da usina Ferrari dando o testemunho deles de uso de 5 anos. Reduziram o sucateamento de pneus em R$200 mil, reduziram o consumo de combustível, né? Uma redução de consumo de combustível, está lá, 55% de gasto com os pneus, 64% de gasto com pneus em tonelada produzida, 162% a mais de vida útil, 10% na redução de consumo de combustível e 8,6% no incremento de produtividade. Então são números muito expressivos. É óbvio que para cada cultura você vai ter um resultado. Aqui a gente está falando de cana-de-açúcar, principalmente do transporte de cana-de-açúcar, né, através dos transbordos. Mas a gente tem resultados também com máquinas agrícolas, soja, em milho, em outras culturas, onde a gente tem um testemunho real do produtor. Então a gente gostaria com essa palestra aqui, é justamente despertar o olhar para vocês da importância do pneu na produtividade brasileira. Não adianta ter a máquina mais moderna, não adianta ter a Ferrari e colocar o pneu da década de 70. A Michelin só vende pneus radiais. A Michelin tem a última tecnologia, que é a Ultraflex, que traz economia de combustível e menor compactação de solo. E agora a Michelin passa a ser fabricada no Brasil, né, e isso facilita ainda mais, não só a venda para reposição, mas principalmente a colocação de pneus nas máquinas agrícolas fabricadas aqui no Brasil. Então, agradecer vocês por ter escutado essa mensagem e convidá-los a passar no nosso stand também para ver as últimas novidades da Michelin para a produtividade brasileira. Tá bom? Muito obrigado, gente.